Olá a todos, bom dia, tudo bem? Eu sou Nathalie Giordano, procuradora do Estado. Queria agradecer a presença de todos, ao auditório lotado, né? Tivemos recorde de inscrições para esse evento, não poderia deixar de ser com esses palestrantes maravilhosos. Eu queria cumprimentá-los em nome do nosso procurador-geral, Bruno Dubé, que infelizmente teve um compromisso, não pôde estar presente, mas saudou a todos os palestrantes, esteve presente no lançamento do livro do Anderson, enfim, e gostaria de prestigiá-los, né, aqui hoje. Esse evento, eu vou ler aqui os currículos dos palestrantes, enfim, mas todos são muito conhecidos de nós. É para tratar de um livrinho pequeno, mas muito grande, muito importante. Eu trabalho hoje em dia na SEDAI, e outro dia o diretor financeiro falou assim para mim: olha, essas são as questões, aí você coloca aí o seu juridiquês. Eu achei muito engraçada essa expressão juridiquês, né? Porque o Anderson fez esse livro sem nenhum juridiquês, para as pessoas entenderem como que o direito é complexo e como que as relações não são tão simples quanto parecem, né? E nessa vida da internet de hoje em dia, que tudo parece muito simples e todo mundo tem toda a razão. É um livro maravilhoso. Eu falava com o Anderson que ontem eu explicava com o Fábio o livro para os nossos filhos, e eles ficaram super interessados nos argumentos e tinham várias opiniões. Então, até as crianças, né, os adolescentes, nossos amigos, todos podem se beneficiar desse livro tão bacana. Mas hoje aqui a gente vai falar o juridiquês. Estamos aqui numa plateia jurídica. Então, eu vou passar aqui a palavra, sem mais delongas, para o Gustavo, querido amigo Gustavo Benem-Boim, professor titular da Faculdade de Direito da UERJ, mestre de todos nós, doutor e mestre em Direito Público pela UERJ, Master of Law e Yale Law School, procurador do Estado do Rio de Janeiro, membro da Academia Brasileira de Letras Jurídicas. Gustavo. Muito obrigado. Bom dia a todos e todas, aos queridos amigos da PGE, de fora, pretendentes, circundantes, assim, estamos em véspera de novo concurso para casa. É uma alegria enorme, uma satisfação igualmente grande poder participar de um evento em celebração a um livro. É um livro que representa, de certa forma, coroamento da carreira de um amigo, um colega brilhantíssimo, que é o professor Anderson Schreiber, a quem eu conheço, como dizia o ministro Barroso, há mais anos do que a gente gostaria de confessar. São muitos anos. O Anderson ia encontrar uma namorada que ele tinha, estagiária, no escritório onde eu trabalhava, e ali eu o conheci já como aluno brilhante, falava, ele é monitor, né, do direito civil e tal, e o resto dali para frente foi pura história, e eu fui uma testemunha ocular e privilegiada dessa história, dessa caminhada de sucesso, como todos nós, com momentos de percalços absolutamente compreensíveis na vida de todos nós. O Anderson venceu todos eles, se tornou professor titular brilhantemente, um colega que é referência para os colegas, ele é consultado por todos nós em direito civil e agora também em casos difíceis de direito constitucional. É um livro absolutamente saboroso, prazer da leitura faz com que você não consiga parar, né, quase como uma daquelas melhores séries virais que a pessoa maratona ao longo do final de semana, que traz de volta, na presença aqui do nosso imortal José Roberto Castro Neves, o prazer da leitura, apesar do direito. Então, mostra que o direito também pode, apesar do juridiquês, ser um prazer que favorece a disseminação da cultura, o gosto pela leitura nas novas gerações e antigas gerações, algo que é muito caro para a construção de uma nação, né? Então, parabéns, Anderson, obrigado pelo privilégio de estar aqui ao lado da Nathalie Giordano, que eu também conheço há muito tempo, casada com o Fábio, que foi meu aluno, então estou confessando aqui uma passagem do tempo. A presença da Laura, minha filha, que não estuda no Brasil, mas que me deu essa honra, hoje em dia, com filha com 20 anos, estar presente em qualquer evento
Vocês sabem que quase que uma declaração de amor ao pai, obrigado. É pelo Anderson, eu sei que é, já é o ídolo dela. E saudar a Patrícia Perrone Campos Melo, que eu também adoro, uma pessoa que eu também vi caminhar desde muitos anos, né, Patrícia? Me lembro de você já brilhando aqui na PGE, depois no mundo acadêmico, depois em Brasília, 13, 14 anos, todos os anos do ministro Barroso no Supremo, a Patrícia foi braço direito, esquerdo e o cérebro também, muitas vezes, do ministro Barroso. E José Roberto Castro Neves dispensa apresentações, é um amigo muito querido, uma pessoa por quem eu tenho carinho e enorme admiração. Saudar na pessoa de todos o nosso ex-procurador-geral, Leonardo Spíndola. Abraço a todos os colegas, a todas as colegas na pessoa do Léo. Quem foi procurador-geral merece sempre esse reconhecimento. Carregar o bastão é sempre uma honra de um lado, um sacrifício pessoal que o Léo cumpriu com muita dignidade. Então, uma honra estar aqui. Eu vou falar muito brevemente, na medida do possível, são 15 minutos, 5 minutos para cada caso. Escolhi 3 casos emblemáticos, casos difíceis, que, obviamente, depois de ler o livro do Anderson, vão se tornar menos difíceis, mais prazerosos e menos difíceis. Não estão no livro. Aliás, um deles está, né, Anderson? O último, ele ainda fez esse favor de escolher um caso brasileiro em que eu tive o prazer de atuar como advogado, e vou falar mais brevemente ainda sobre ele, que é um caso conhecido, provavelmente, da maior parte de vocês. É um adágio muito antigo do direito inglês, aquele segundo o qual hard cases make bad law. Costuma ser atribuído a um juiz da Suprema Corte norte-americana, Oliver Wendell Holmes Jr., ele tinha um pai homônimo, mas, na verdade, o que o Holmes falou, muitos anos depois, foi uma aliteração desse provérbio. Ele dizia, great cases like hard cases make bad law. O que ele queria dizer é que casos muito rumorosos, muito grandes, tal qual casos difíceis, produziam um mau direito. Mas ele estava se referindo à pressão da opinião pública, ao populismo judiciário, à dificuldade de aplicar a lei de forma imparcial, que esses grandes casos produziam. Mas, a verdade, o adágio inglês nos coloca diante dessa reflexão. Por que é que casos difíceis tendem a produzir um mau direito? Se isso é verdade, e, sobretudo, a pergunta que me parece mais difícil, o que é um caso difícil? Como é que o intérprete aplicador da lei chega à conclusão que está diante de um caso difícil? Normalmente, de duas uma. Ou se trata de um caso cuja eterna novidade da experiência humana cria uma situação, uma fatispete para a qual o direito previamente não pensou uma solução de forma clara, objetiva, produzindo aquela pretensão de correção e certeza que o direito aparentemente tem o objetivo de alcançar, ou ao contrário, ou ao invés de uma situação de anomia, de ausência de norma clara aplicável ao caso, o que se tem é uma multiplicidade de normas. Um caso para o qual incidem 2 ou mais normas, colocando o intérprete numa situação mais difícil do que a hipótese típica, que seria a produção, talvez, do bom direito, seria a mera subsunção para cada situação da vida real, uma moldura legal, e o trabalho do jurista seria um mero encaixe do caso concreto nessa moldura legal. Ou seja, ele poderia ser, idealmente, nas palavras conhecidas do Montesquieu, a boca que pronuncia as palavras da lei. Mas, felizmente, o direito é mais complexo que isso. Ele traz situações para as quais, muitas vezes, não se trata propriamente nem de anomia, nem de multiplicidade de normas. Trata-se de uma sensação de inadequação do direito para ser a boa ou a melhor solução do caso concreto. Isso leva o intérprete a engendrar uma linha argumentativa que procura dar respostas mais adequadas para esses casos difíceis. Então eu vou, como eu disse, selecionar 3 casos. O primeiro desses casos foi julgado no ano de 2006, são casos reais, julgado no ano de 2006 pelo Tribunal Constitucional Federal da Alemanha.
uma lei federal foi aprovada na Alemanha logo depois dos ataques terroristas às Torres Gêmeas de 2001, em setembro de 2001, 11 de setembro de 2001. Minha sogra, inclusive, estava em Nova York no dia 11 de setembro de 2001. Foi uma tragédia terrível e ela sobreviveu a essa tragédia. Né? Então, quase que a tragédia se tornou uma catástrofe, porque minha sogra sobreviveu. Todo respeito, sua avó... Isso é a piada interna da família, desculpa, gente. Só porque de manhã a gente tem que sair um pouco da zona de conforto. Eu amo a sua avó, sei que ela é uma pessoa maravilhosa, mas eu não poderia perder. Quando veio, o meu coração se encheu de esperança. Não, morreram 5.000 pessoas. Eu falei, e a sua mãe, Letícia? Ela falou, mamãe sobreviveu. Eu falei, meu Deus. Eu tô brincando, viu, Patrícia? Não é nenhum tipo de misoginia, nada. Eu amo a minha sogra, é uma brincadeira. Mas logo depois que um daqueles aviões, na verdade foram dois, né? Um avião caiu, bom, 2 aviões foram lançados contra as 2 Torres Gêmeas, um caiu no Pentágono, e um outro avião que se dirigia à Pensilvânia foi abatido pela Força Aérea Norte-Americana. Na Alemanha, diferentemente do que acontece nos Estados Unidos, em que as soluções são mais pragmáticas, o parlamento alemão discutiu e aprovou uma lei de segurança aérea. E uma norma específica causou grande discussão jurídica na Alemanha e terminou no Tribunal Constitucional. O que essa norma dizia? Preenchidos alguns protocolos militares de verificação de um risco de tragédia humanitária, por exemplo, a impossibilidade de você controlar a situação de um avião sequestrado por terroristas, e se encaminhando o avião para ser lançado numa área altamente, densamente povoada, ou numa usina nuclear, ou numa instalação militar, a Força Aérea Alemã era autorizada a abater o avião em pleno voo. Para minha surpresa, em 2006, o Tribunal Constitucional Federal da Alemanha julga inconstitucional essa norma da Lei de Segurança Aérea alemã, afirmando o seguinte: a lei havia violado o princípio da dignidade da pessoa humana na sua modalidade de descumprimento do segundo imperativo categórico kantiano, de que nenhum homem, nenhuma pessoa humana, pode ser instrumentalizada para satisfazer o objetivo ou o propósito de outros seres humanos. É como se o legislador alemão tivesse feito um cálculo utilitário usando vidas humanas, e que as vidas humanas não oferecem essa possibilidade de comparação pela incomensurabilidade do seu valor. E que essa solução não poderia ter sido adotada como um cálculo utilitário simplório, de que havia mais gente a morrer fora do avião do que dentro do avião, e que aquelas pessoas, passageiros e tripulação, eram pessoas tão inocentes quanto as pessoas que estariam fora daquela aeronave. E aí eu pergunto a vocês, então, no primeiro caso, eu vou objetar, com todo respeito, a decisão. Eu escrevi sobre isso na minha tese de titularidade, com a mesma crítica. Do ponto de vista das consequências práticas de uma e outra decisões, que, aliás, no Brasil é lei. O artigo 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro agora diz que nenhum caso, nenhuma autoridade judiciária, a controladora ou administrativa, decidirá casos a partir de valores jurídicos abstratos, sem considerar as suas respectivas consequências práticas. Qual a consequência prática de seguir-se a decisão do Tribunal Constitucional? Todas as pessoas dentro do avião, tripulantes, terroristas e passageiros, morrerão. E mais 5.000, 10.000 pessoas, 15.000 pessoas, Deus proíba, onde o avião cair também morrerão. Se for uma usina nuclear, com consequências que se espraiarão por gerações e gerações futuras. Se for um ambiente militar, com explosões de proporções incalculáveis. Qual a consequência prática de seguir-se a decisão do legislador alemão? Aquelas pessoas inocentes morrerão dentro do avião, mas outras vidas serão poupadas. Essa é uma circunstância inexorável que o caso impõe à ação do Estado.
E pior, a omissão eventual do Estado, na forma da Força Aérea do país, terá uma contribuição, uma concorrência decisiva para que o atentado terrorista não só seja bem sucedido, como tenha uma proporção ainda maior do que ele poderia ter. Então, é essa omissão que faz com que o atentado terrorista seja bem sucedido e produza um resultado ainda pior. Esse caso nos faz pensar, né? A gente sabe que ele evoca um raciocínio utilitarista. Estou aqui diante do Zé Roberto até com cuidado de falar sobre isso, mas outro dia vendo a Odisseia, eu sei que o filme tem sido muito criticado por, como disse o Zé, não caber dentro do poema, mas há lá na Odisseia uma passagem já na mitologia grega em que Circe diz a Odisseu, a Ulisses, que ele tinha que seguir pelo Estreito de Sila, porque ali 6 marinheiros certamente morreriam. Mas se ele fosse pelo caminho do Ciclone, todos morreriam. Todos morreriam. Mas que não era para ele dizer aos marinheiros, porque senão eles entrariam em pânico, achando que cada um deles poderia ser uma das 6 vítimas. E assim de fato acontece. Sila era um monstro de 6 cabeças, e cada uma das cabeças come um dos marinheiros. 6 morrem, mas os demais sobrevivem. Isso aparece ao longo da história da humanidade inúmeras vezes. E é uma escolha trágica, um caso típico de escolha trágica. E essas escolhas trágicas acontecem em mais situações do que a gente imagina. Nenhum de nós, hoje, em 2026, quer pensar que existe custo para vidas humanas. Mas não é sobre custos, por exemplo, que a gente pensa quando pensa na alocação de recursos na saúde pública, quando pensa na regulação de produtos de periculosidade inerente. Não é sobre custos que a gente pensa quando tem que escolher tragicamente entre fazer um tipo de política de saúde e não outro. Escolher entre construir um hospital pediátrico, um hospital oncológico, um hospital para idosos. Não é sobre isso que a gente tem que pensar. Então, esse primeiro caso é um caso interessante. Eu acho que o Tribunal Constitucional Federal da Alemanha, obviamente, que não é composto de idiotas, longe disso. O que eles quiseram foi passar uma mensagem simbólica de um país marcado pelo nazismo, que não queria chancelar uma decisão do legislador que usa o raciocínio utilitarista, de maximização do proveito coletivo. Mas há situações trágicas em que é preciso escolher entre perder 200, 300 vidas inocentes que estão dentro do avião ou perder 5.000, 10.000 vidas inocentes com consequências muito mais trágicas que estariam fora daquele avião. O segundo caso tem uma tremenda atualidade. É um caso julgado em 1972 pela Suprema Corte dos Estados Unidos. Vocês já vão entender por que a atualidade. É o caso Brandsburg versus Reis, de 1972, que trata, adivinhe, do sigilo da fonte jornalística. Caso que o Supremo Tribunal Federal aparentemente vai ter que revisitar agora. Era um caso em que 3 jornalistas receberam informações privilegiadas, possivelmente por vazamentos ilegais, sobre um crime de corrupção praticado num determinado estado da federação nos Estados Unidos. A investigação criminal intimou os jornalistas para prestarem depoimento e os obrigou a revelar a sua fonte. Os jornalistas objetaram, alegando em sua defesa a primeira emenda nos Estados Unidos, que simplesmente assegura a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão, e dizendo que se eles revelassem a fonte, o caso em si já era grave, mas o efeito sistêmico, que eles chamam lá de chilling effect, um efeito silenciador, um efeito congelante, produziria um efeito sistêmico. Ninguém mais revelaria coisa alguma a jornalista nenhum, sabendo que qualquer jornalista poderia ser chamado pela justiça norte-americana e a ele imposto o dever de revelar um segredo que foi, aparentemente, vazado para atingir o grande público. O que a justiça americana decidiu foi, em 1972, também vou objetar, por 5 votos a 4, disse que, sim, o sigilo da fonte era um princípio íncito à primeira emenda, mas não existe na Constituição nada tão explícito nos Estados Unidos como existe na Constituição brasileira de 88, que no artigo 5º, inciso 14, diz lá expressamente que é assegurada a liberdade de informação
e o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional do jornalista. Por que que existe o sigilo da fonte? Existe o sigilo da fonte porque as pessoas só circulam informação na confiança de que, ao revelar alguma coisa ao jornalista, não vão se envolver naquele caso que estão contando, que estão narrando ao jornalista. Se a fonte for a toda hora revelada por pressões do Estado, sobretudo em casos que envolvem agentes públicos, nunca haverá nenhuma matéria de jornalismo investigativo. 5 votos a 4, a Suprema Corte disse: não há uma imunidade absoluta, mas o voto concorrente de um juiz, de um justice chamado Justice Powell, definiu qual seria o caráter da jurisprudência nos Estados Unidos. Aí acho que já faz um pouco mais sentido. Disse o Powell que, embora não seja uma imunidade absoluta, em casos graves, o judiciário precisa analisar se a revelação da fonte pode ou não comprometer a liberdade de imprensa. Eu acho que essa não é uma solução, por isso que eu falei que eu objetar a melhor solução, porque ela gera muita insegurança jurídica. No caso brasileiro, a Constituição é clara, expressa, explícita. Parece mais com países da Europa continental. E aí há decisões da Corte Europeia de Direitos Humanos e de tribunais constitucionais europeus que dizem que apenas o parâmetro é outro. Apenas quando o próprio jornalista estiver envolvido no crime, ou seja, quando ele, jornalista, for investigado, o sigilo da fonte pode ser quebrado, com buscas e apreensões, com interceptação telefônica e todos os artefatos que a justiça se vale para fazer uma investigação criminal. Se o jornalista for apenas jornalista, estiver atuando como jornalista, ele não só tem o direito, e aí nos Estados Unidos isso é muito claro, no Brasil também, ele não só tem o direito, mas tem o dever de, recebendo uma informação de interesse público, mesmo revelada por um criminoso, de fazer a publicação. A comparação que eu faço para encerrar esse caso é com o psiquiatra ou psicanalista que recebe no seu consultório um paciente que praticou o crime, que revela detalhes do crime, e o psicanalista faz anotações no seu livrinho. Mesma coisa com o advogado. O advogado recebe pessoas no seu escritório que revelam informações, eventualmente, sobre ilícitos ou crimes. Se você obrigar todo psicanalista, todo advogado e todo jornalista a revelar a fonte e o conteúdo dessa fonte, ou seja, se o seu domicílio profissional for violado constantemente por investigações criminais, tal como a profissão do jornalista, a profissão do advogado e a profissão do terapeuta, do psicólogo, está simplesmente anulada. Isso não significa que o Estado deva compactuar ou deva ser conivente com o crime. Ele tem outras formas de investigar o crime. E essas formas de investigar o crime não devem passar necessariamente pela violação do sigilo da fonte. Me parece que o envolvimento ou não do jornalista no crime é uma boa linha demarcatória, e acho que em situações extremas, por exemplo, de um ato terrorista que esteja em vias de acontecer, se for possível evitar o atentado terrorista quebrando o sigilo da fonte, acho que nessas situações extremas isso deve ser autorizado pela justiça. Fora esses casos, me parece que preservar o sigilo da fonte é condição sine qua non para haver liberdade de imprensa e garantir o direito do público a um mercado livre e informado de ideias, informações, de interesse público, porque é assim que se constrói uma democracia. Caminhando para o último caso, já passando do meu tempo, o Anderson pedindo desculpas, o Anderson contou esse caso muito melhor, mas é um caso que eu estive como advogado e é um caso divertidíssimo. O Anderson participou de um grande debate na Emerge. Nós fomos surpreendidos pela presença do desembargador William Douglas, que levou uma claque não só de evangélicos, mas católicos, pessoas ligadas às religiões afro-brasileiras, que eram todas contrárias à tese que eu acabei descobrindo lá, que o Anderson também defenderia ao meu lado. É a história do especial de Natal da trupe de humor Porta dos Fundos, que na época carregava os seus conteúdos na Netflix. E o Brasil se tornou honrosamente o primeiro país do mundo em que a Netflix foi censurada. Houve uma tentativa no Irã, mas o Irã é um país mais liberal do que o Brasil, e eles conseguiram abortar a tentativa de censura.
No Brasil, um desembargador aqui do tribunal, com todo respeito e deferência, e se ele espirrar saúde, não preciso falar o nome, já passou, isso tem 6 anos, deu uma liminar para a remoção daquele conteúdo do Netflix. Eu não estou falando TV aberta, não estou falando TV fechada, eu estou falando de um streaming com todas as advertências, maiores de 18 anos, conteúdo sensível a sentimentos religiosos necessários, e quem não quisesse ver, quem não quisesse gostar, quem quisesse falar mal era livre para não ver e não gostar. Né? Não ver e não gostar é a melhor coisa que existe na vida, né? Porque depois que a gente vai ficando mais velho, você não vi e não gostei, por exemplo. Tem livros, ao contrário do livro do Anderson, que eu sei que eu não vou ler e não vou gostar. Então, não preciso nem ler. Mas esse caso era um especial de Natal em que Gregório do Vivier se apresentava como um Jesus Cristo gay, e acho que o Porchat era Maria Madalena trans. E havia ali um clima entre os dois ainda por cima. E eu entendo perfeitamente que o sentimento religioso de algumas pessoas pode ter sido ofendido. Assim como entendo perfeitamente quando qualquer padre ou pastor diz que a interpretação do Antigo Testamento dos judeus é tacanha. Quando qualquer muçulmano, lendo o Alcorão, acha que a interpretação dos judeus e dos cristãos sobre o Antigo e o Novo Testamento são tacanhas. Quando o desembargador William Douglas, que é pastor, diz que os orixás da Umbanda são o demônio, do Candomblé são o demônio, eu também entendo. O que eu não entendo é as pessoas quererem tirar do ar, no streaming, um especial de Natal de um grupo de humor, claramente autodeclarado de humor, cujo objetivo, claro, é fazer uma crítica social e política. O objetivo, ao fim e ao cabo, isso foi levado ao Supremo Tribunal Federal, era provocar as pessoas, fazer as pessoas pensar. Será que você, convicto da sua fé, se aparecesse um Deus que fosse gay, ou uma santa que fosse trans, será que você tacaria pedra neles? Será que você os crucificaria? Ou será que o sentimento cristão deveria ter um pouco mais de compaixão por pessoas que simplesmente aconteceram neste mundo de uma forma diferente do que a maioria de todos nós? E foi isso que foi julgado no Supremo e acabou vencendo por 4-0. Primeiro o ministro Toffoli suspendeu a liminar, depois foi o ministro Gilmar Mendes, que foi o relator, 4-0. E o que se disse foi isso: a liberdade religiosa não importa o direito de não haver crítica à doutrina religiosa e não haver e um direito de não se sentir ofendido por críticas ácidas a uma determinada fé, a uma determinada convicção religiosa. As confissões religiosas têm essa tradição no Brasil, porque diferentemente de todos os outros países da América, o Brasil foi um império que tinha uma religião oficial, que era a religião majoritária. Ainda é a religião majoritária brasileira, hoje em dia não apenas católica, mas a religião cristã como um todo. Isso também foi dito no julgamento. Claro que se houver discurso de ódio, que se houver um movimento opressivo contra religiões específicas, especialmente religiões minoritárias, isso pode caracterizar crimes de ódio. Mas aqui se estava diante de uma manifestação de humor, de uma manifestação de uma tripe humorística, que sofrera, inclusive, na antevéspera do julgamento aqui no Rio de Janeiro, uma espécie de atentado com 2 coquetéis Molotov que foram lançados dentro da redação do Porta dos Fundos. Né? E o sujeito depois fugiu, não sei onde ele foi parar, mas lembrava um pouco o colorido e a história terrível dos atentados à sede do Charlie Hebdo, que era um jornal de humor em Paris. E aí muita gente morreu exatamente porque eles produziam charges, sátiras, usando a ironia, usando a hipérbole, usando as estratégias do humor para fazer uma crítica social ao islamismo. E a gente sabe quão grave esse tipo de consequência. Né? Um escritor, né, como Salman Rushdie, anos e anos depois de ter escrito um livro chamado Versos Satânicos, recebe uma facada no pescoço decorrente do cumprimento de uma fatwa, que é uma ordem de execução por ele ter ofendido a fé islâmica. Né? Isso é uma espécie de aberração no mundo contemporâneo, plural, que pressupõe o respeito e a tolerância entre diferentes e, eventualmente, contrários. Eu vou concluir por aqui dizendo que esse é um caso do qual eu tenho muito orgulho, sobre o qual o Anderson escreveu, e me lembro aqui, em relação ao humor,
uma frase do recém-falecido saudoso Ziraldo, que eu usei num outro caso, que era a DIN do humor, que era uma ação na qual se discutiu e se derrubou a proibição da lei eleitoral durante os 90 dias anteriores à eleição, da realização de esquetes de humor e de críticas jornalísticas a candidatos, partidos e coligações. O que o Ziraldo dizia é que humor não é fazer rir. Fazer rir, né, provocar risada de hiena, é comicidade, é alguma coisa que você pode, né, olhar uma situação ridícula e ter vontade de rir pelo ridículo da vida. Mas o humor é uma construção cultural. O humor é uma visão crítica do mundo e o riso é uma espécie de catarse, de efeito colateral que o humor provoca pela revelação inesperada da verdade. É como se aquele desconforto produzido pelo humor fosse capaz de descortinar uma realidade para a qual as pessoas estavam cegas. E seria muito chato e muito triste viver num mundo sem humor. Então esse terceiro caso me traz um orgulho enorme, mais ainda agora por estar eternizado no livro do Anderson Schreiber. Muito obrigado, gente. Pedir licença agora para falar sentada. Parabéns, Gustavo, pela sua brilhante palestra. Gustavo sempre trata de temas muito difíceis, né, com clareza, leveza, elegância, muito respeito às posições diversas, que é típico dos direitos fundamentais, dessas colisões. Bem, parabéns, obrigada pela honra, né, de ser sua colega aqui na Procuradoria. Vejam os nossos candidatos ao concurso, que aqui, assim, todo tempo. Então, venham sim, façam essa prova domingo, estaremos todos lá trabalhando. Que a PGE é incrível. Eu queria agora apresentar meu querido amigo Anderson Schreiber, autor, né, da semana. O livro dele está aqui à venda, para quem ainda não comprou, aqui fora ele vai fazer os autógrafos, também de quem foi à Livraria da Travessa e com aquele sucesso retumbante, não conseguiu ainda o seu autógrafo, então aproveitem aqui a presença do Anderson. O currículo do Anderson só tem uma linha aqui. Eu olhei e falei, gente, mas como é que pode? Procurador-chefe do Sejur e professor titular de Direito Civil da UERJ. Que resume tudo, né? Apesar de que poderia ter páginas e páginas aqui, também pai de 4 meninas maravilhosas, integrante do 15º concurso, que é um concurso maravilhoso aqui da Procuradoria. Querido amigo, passa a você a palavra. Bom dia a todos. Estou preocupado agora. Bom dia a todos. Eu quero, em primeiro lugar, registrar meu agradecimento ao Procurador-Geral do Estado, Bruno Dubé, que não pôde estar aqui hoje por causa de um compromisso de Estado, mas foi dele a sugestão de realizar esse evento. A gente sabe, né, Natalia, Gustavo, Patrícia, que sugestão do Procurador-Geral não é bem uma sugestão, a gente chama assim só para criar um ambiente de trabalho colaborativo. Então ele determinou a realização desse evento e eu estou muito feliz com todo esse encontro. Queria também parabenizar todo o Sejur, na sua equipe, que organizou aqui esse evento, né? São todos servidores abnegados que trabalham aqui em nome da casa, e quero agradecer a todos vocês pela presença na pessoa do ex-procurador-geral Leonardo Espíndola, do ex-procurador-geral Rodrigo Zambão, que estão aqui nos prestigiando. O Leonardo, em particular, faz aniversário nesse sábado, então palmas para ele. Quero cumprimentar também a Nathalie Giordano, minha querida amiga, que é diretora jurídica da SEDAI, portanto, hoje está como diretora jurídica da SEDAI, né? Já dividiu a chefia do Centro de Estudos comigo, mas hoje está
na diretoria jurídica da SEDAI, portanto, enfrentando os problemas mais difíceis do estado do Rio de Janeiro. Consegui o tempo para estar aqui. Quero cumprimentar essa mesa de estrelas, né? Não tem mesa, na verdade, mas esse grupo de estrelas, né? José Roberto de Castro Neves, nosso imortal, Patrícia Perrone, querida amiga e procuradora do Estado em Brasília, e o Gustavo Minemboim, que, Gustavo, eu queria publicamente fazer um registro de que o Gustavo não só acompanhou a minha trajetória, como ele diz, mas o Gustavo, em todos os momentos de dificuldade que eu tive na vida, o Gustavo sempre se aproximou mais de mim. Então era curioso isso, que nos momentos mais difíceis ele ia lá e falava, vamos almoçar, vamos conversar e tal. Então eu acho que isso diz muito, porque o jurista grandioso todos conhecem, mas isso diz muito sobre o ser humano, que é o Gustavo, que é um ser humano muito generoso e muito sensível e que tem essa característica muito ética, muito digna de se aproximar das pessoas que ele mais acha que precisam. Então, Gustavo, meu agradecimento público a você. É muito bom ter você aqui nesse momento de alegria, né, que não é um momento difícil, é um momento fácil. E muito obrigado pelas referências ao livro. Eu acho que esse é um único aspecto que eu queria destacar antes de falar também de alguns casos, mas o aspecto que eu queria destacar sob o ponto de vista da colisão de direitos fundamentais é exatamente esse, né? A maior parte dos casos que a gente vê serem julgados nos tribunais são casos em que a gente tem uma oposição entre certo e errado, né? Estamos tratando de atos ilícitos, de condutas ilegais, né? E os casos que envolvem colisão de direitos fundamentais, eles têm essa característica distinta, em que muitas vezes os dois lados estão certos. Há boas razões para os dois lados estão defendendo a concretização de um direito fundamental, mas esse direito fundamental está em colisão com outro direito. Então eu acho que esses casos criam uma oportunidade muito especial para a gente debater. E essa foi um pouco a esperança do livro. O livro chama Supremos Dilemas, né? Por isso, porque a ideia é dizer assim, ainda existem dilemas, né? A gente ainda precisa debater. As pessoas estão cada vez mais certas das suas posições, mais convictas e estão debatendo muito pouco. Estão sempre achando que a opinião em contrário está errada. Estão sempre fazendo essa oposição entre certo e errado. E, na verdade, quem tem uma opinião contrária à sua pode também estar certo, né? Então, em alguma medida, os dois lados estão certos e é preciso discutir, debater para entender qual é a solução adequada, então, quando os dois lados têm, em larga medida, razão. Eu também vou falar de 3 casos. O Gustavo abordou o caso do Porta dos Fundos e disse que atuou, mas, na verdade, a atuação do Gustavo foi decisiva, né, no caso. O Gustavo é hoje, na minha opinião, o maior advogado de defesa da liberdade de expressão no Brasil. Então, é algo que foi realmente decisivo. E tem um aspecto do caso que a gente conversou sobre isso lá nesse debate, que realmente foi marcante, né? Que é o seguinte, o Porta dos Fundos, no ano anterior, tinha feito um especial de Natal, né? Porque esse era o especial de Natal do Porta dos Fundos, em que também retratava a história de Cristo, mas o Jesus Cristo era um ladrão sanguinário. E não houve ação, não houve tentativa de proibição, não houve pedido de suspensão da veiculação, não houve nada disso, né? Então é curioso como, isso talvez mostra como esse caso foi importante, como essa crítica social que o Gustavo mencionou era realmente uma crítica que precisava ser feita, né? Sobre o modo como, não só a Igreja Católica, mas as várias religiões institucionalizadas tratam das questões de gênero. Então, isso era super importante nesse caso. Mas os casos que eu selecionei são outros. O primeiro caso que eu queria contar para vocês, também vou falar 3 minutos sobre cada caso, e vou encerrar, porque eu vim aqui mesmo ouvir os outros palestrantes. Mas o primeiro caso que eu queria mencionar para vocês, que é o primeiro caso do livro, é o caso Laura Decker, que é o caso de uma menina, uma adolescente de 13 anos, na Holanda, que comunica ao pai que ela quer quebrar um recorde mundial que está no Guinness Book of Records, porque ela quer dar a volta ao mundo sozinha a bordo de um veleiro.
ela era velejadora desde muito pequena, o pai era velejador, a mãe era velejadora, e o pai impõe a ela uns desafios, né? Só quando você conseguir atravessar o Canal da Mancha sozinha, ela vai lá e veleja e atravessa o Canal da Mancha. Ligam para ele da Inglaterra e dizem, sua filha está aqui, vem buscar. E ele responde, ela pode voltar sozinha, se ela foi sozinha, ela pode voltar sozinha, né? Paternidade holandesa, né? Um pouco diferente da brasileira, né? A gente iria ou de helicóptero ou a nado buscar a criança, né? Mas os pais holandeses são um pouco mais duros, vamos dizer assim. E depois ele buscou ela, finalmente, porque as autoridades inglesas não queriam que ela entrasse sozinha no avião, e ele, enfim, autorizou ela com 13 anos, falou, pode dar a volta ao mundo, você está preparada. E ela deu uma entrevista a um jornal local da Holanda, enquanto estava fazendo lá os preparativos para a viagem. Aquela entrevista chegou ao Conselho Tutelar da Holanda, o órgão responsável pela proteção dos direitos de crianças e adolescentes, tal como ocorre no Brasil. E o Conselho Tutelar ingressou com uma ação judicial e pediu que a viagem fosse proibida, porque aquilo colocava a integridade física e a vida dela em perigo, né? E o judiciário holandês, então, dá uma decisão, né, emite uma decisão proibindo ela de viajar. E o pai, representando a Laura, recorre, né, assistindo a Laura, recorre dessa decisão. E aí o judiciário holandês começa a discutir se ela tem que viajar ou não. Uma grande comoção na Holanda. Várias pessoas dizendo que é um absurdo uma adolescente de 13 anos dar a volta ao mundo sozinha em um veleiro. Né? Outros dizendo, é o sonho dela, ela quer quebrar o recorde. O pai acha que ela tem essas condições. Como é que o Estado está se sobrepondo à decisão do pai? O pai é quem conhece ela melhor, né? E o judiciário holandês acaba adotando uma solução intermediária e diz assim, olha, tem 11 condições aqui que você tem que cumprir para mitigar o risco. E tinha condições que eram meio óbvias, assim, você tem que fazer um curso de primeiros socorros. Tudo bem, isso era fácil de fazer e tal. Né? Outra, você tem que ter um plano de viagem bem definido, com alternativas. Não, tá ótimo. Mas tinha umas que levavam muito tempo. Por exemplo, uma das condições é que ela tinha que estruturar um programa de ensino à distância com uma escola holandesa para que ela conseguisse estudar o conteúdo educacional dentro do veleiro, porque a educação é obrigatória na Holanda, tal como é no Brasil. Então, tinha que lidar com aquilo. Então, enfim. E ela foi perdendo tempo com aquilo e tal, e o pai recorreu diversas vezes. E chegou um momento que a justiça holandesa precisava julgar em definitivo. E aí eu vou ler para vocês a decisão da corte holandesa que julgou esse caso em última instância. Durante o julgamento, a corte enfatizou que as 11 medidas impostas pelo Poder Judiciário holandês só haviam sido atendidas em parte. Assim, os riscos para a viagem de Laura haviam sido reduzidos, mas não eliminados. Em particular, o isolamento prolongado da adolescente ainda representava um risco para o seu desenvolvimento psicossocial. O tribunal destacou que a viagem possibilitaria a Laura de conviver com outras pessoas, incluindo jovens da mesma idade e adultos, por um período muito longo. A viagem duraria aproximadamente 2 anos, né, numa idade decisiva. Ainda assim, a corte entendeu que a manutenção da proibição também representava ela própria um risco para Laura. Com base no depoimento de assistentes sociais, a corte concluiu que a jovem estava experimentando uma reação emocional séria à proibição que lhe foi imposta. E foi precisamente o fato de ter continuado a se preparar para a viagem durante esse período que lhe permitiu entrar no rumo novamente. Em outras palavras, destacou a corte, se viajar trazia riscos, manter a proibição da viagem também trazia, na medida em que impedia uma adolescente de perseguir um propósito competitivo legítimo na prática da vela que havia marcado toda a sua particular experiência de vida. O tribunal holandês, então, retira a proibição e o pai autoriza a viagem e a última parte desse capítulo diz: Laura partiu sozinha em seu veleiro no dia 14 de agosto de 2010. Ela tinha 14 anos. Completou a volta ao mundo em 21 de janeiro de 2012, quando tinha 16 anos. A viagem durou 518 dias. Ela bateu o recorde mundial. O Guinness Book of Records, entretanto, não registrou o recorde dela. Por conta de toda a polêmica em torno do caso, a
a empresa que edita o Guinness Book of Records, a mesma que faz a cerveja Guinness, emitiu uma declaração dizendo que não registraria mais recordes de crianças, de adolescentes com menos de 16 anos para não estimular quebras irresponsáveis e perigosas de recordes. Há um livro sobre a história da Laura Decker, chama Maiden Trip, com cenas de gravação que foi ela mesma que fez sozinha no barco. Então é um caso muito interessante em que opõe dois lados que aparentemente têm razão. O pai tem razão de deixar, ele entende muito da sua filha, e o Estado tem razão de estar preocupado com a segurança, com a vida, com a saúde, a formação, o desenvolvimento psicossocial daquela adolescente. O segundo caso é, para mim, o caso mais difícil do livro, que é o capítulo 5. Eu vou ler o começo para vocês. Tá? Quem é pai e mãe aqui vai ficar mais preocupado ainda. Tá? Em 8 de agosto, nasceram em Manchester, na Inglaterra, as gêmeas Jodie e Mary. Seus nomes verdadeiros são outros. Jodie e Mary são nomes fictícios, atribuídos pela imprensa britânica aos bebês para proteger sua privacidade diante da imensa controvérsia pública que se criou em torno das crianças. Jodie e Mary nasceram conectadas pela pelvis, ou seja, eram irmãs siamesas. Isso, a princípio, não apresentaria risco de vida para qualquer uma das duas, se não fosse pelo fato de que Mary havia nascido com pulmão, coração e cérebro pouco desenvolvidos e incapazes de se sustentarem sozinhos sem a ajuda do corpo da irmã. A alegria da chegada das crianças converteu-se em uma terrível angústia quando os pais foram informados pelos médicos do hospital em que nasceram que a ausência de uma cirurgia para separar o corpo das crianças condenaria ambas as meninas à morte precoce, pois a insuficiência pulmonar cardíaca e cerebral da irmã Mary acabava por sobrecarregar o corpo de Jodie. Os médicos do hospital em que as meninas haviam nascido eram unânimes quanto à necessidade da cirurgia para separar as duas crianças. Como resultado da cirurgia, explicavam os médicos, Jodie terá 94% de chance de ter uma vida normal, como de qualquer outra criança inglesa, ao passo que Mary falecerá quase que imediatamente. Se, todavia, a cirurgia não for realizada, a expectativa das duas crianças será de apenas 6 meses aproximadamente. Os pais precisavam decidir se realizavam a cirurgia ou não. Os pais eram católicos devotos, depois de refletirem um pouco, porque também não havia muito tempo, concluíram que não queriam fazer a cirurgia, que as crianças tinham vindo ao mundo daquela forma e que eles iriam respeitar a vontade de Deus de mantê-las daquela forma, e acrescentaram, eles próprios não queriam escolher pela vida de uma das duas filhas. Os médicos ingressaram com uma ação, o hospital ingressou com uma ação judicial para pedir autorização do Poder Judiciário inglês para realizar a cirurgia. E vocês imaginem o juiz que precisava decidir esse caso, porque essa é uma outra característica interessante também que vem do direito, né? É preciso decidir, né? Não se pode ficar em dúvida. E nesse caso não se podia ficar em dúvida há muito tempo, porque a cirurgia tinha que ser realizada logo. Enfim, o caso teve idas e vindas, né? Enfim, decisões em vários sentidos, mas é interessante, eu quero destacar o voto de um dos juízes que decidiu o caso, em que ele começou explicando, falando justamente da expressão que é título aqui do nosso evento, hard case, né? Do nosso evento aqui, hard cases. Né? Hard case, ele disse no início da decisão, é a expressão que os juristas de língua inglesa reservam esses casos que não têm uma solução clara na legislação. E ele disse em seguida, esse caso que estou analisando agora é the hardest case of all, né? O mais difícil de todos os casos. Enfim, depois de muita discussão, aconteceu o seguinte, vou ler para vocês. Não havia mais como esperar. Após ponderar todas as razões de um lado e de outro, o tribunal afirmou que, abro aspas, a cirurgia proposta conferirá a essas crianças a integridade corporal que a natureza lhes negou.
Assim, embora seja claro que essa é uma resposta, que seria uma resposta perfeitamente aceitável para o hospital ceder ao peso dos desejos dos pais, este tribunal, uma vez chamado a decidir, cumpre o seu dever de exercitar o seu próprio julgamento acerca do melhor interesse das crianças naquele caso. E, nesse contexto, entende que a escolha menos sacrificante para ambas as crianças consiste em determinar a realização da cirurgia, ainda que isso signifique suprimir a vida de Mary, a qual havia sido, infelizmente, autodesignada para uma morte muito precoce. Então, o tribunal autoriza a cirurgia. Vou pular aqui uns parágrafos que são mais sobre a decisão e ler o final, que é: 14 anos mais tarde, Jodie, já então uma adolescente, concedeu entrevista ao jornal Daily Mail. Jodie, cujo nome verdadeiro ela própria revelou ser Grace, vivia uma vida normal e saudável. Tinha agora uma irmã mais nova e sonhava em ser médica. Indagada sobre o falecimento da pequena Mary, respondeu, abro aspas, não me sinto culpada por ter vivido e ela ter morrido, porque o que aconteceu não foi uma decisão minha. Não entrevistaram os juízes, né? Mas esse é um caso que eu, como já foi dito, sou pai de 4 meninas, acho sem dúvida alguma dos dilemas que existem no livro, talvez o mais difícil. E o último caso que eu tinha separado, não vou contar para vocês o final, até porque é o último caso do livro, é um caso de inteligência artificial, né? Que é basicamente um caso que aconteceu na Colômbia, né? Em que a Corte Constitucional da Colômbia foi chamada a decidir se uma sentença emitida por um juiz de primeiro grau havia ou não violado a Constituição. O que havia naquela sentença? A sentença era uma disputa entre a mãe de um menino situado no espectro autista e uma seguradora de saúde. A seguradora vinha se recusando a arcar com o custo de terapias que eram não convencionais, mas que comprovadamente já ajudavam o menino em relação a várias coisas há alguns anos. E o juiz, ao decidir, transcreveu na sentença, ele deu razão à mãe do menino, julgou a favor da mãe do menino, contra a seguradora, portanto, mas ele, ao decidir, transcreveu o diálogo dele, juiz, com o ChatGPT, em que ele perguntava ao ChatGPT, numa disputa assim, assim, assado, descrevia o caso, quem tem razão à luz das leis da Colômbia? Ele não fez isso ocultamente, como pode acontecer, como tem acontecido muito provavelmente, mas ele transcreveu na sentença esse trecho. Ele usava outros argumentos, não era o único fundamento dele. E a seguradora, então, apresentou uma reclamação perante a Corte Constitucional da Colômbia, dizendo que aquilo era uma violação à garantia do juiz natural. E, portanto, era preciso decidir se juízes podem ou não utilizar ferramentas de inteligência artificial ao julgar casos e se podem, como eles podem utilizar. Tá? Isso foi objeto da decisão. Não vou contar, porque senão vocês não vão comprar o livro também. Tá? Então, eu queria dizer a vocês que é um carinho, uma alegria muito grande estar aqui. Eu quero registrar publicamente o meu agradecimento ao José Roberto de Castro Neves, né, que foi quem levou o projeto do livro para a editora Nova Fronteira com esse entusiasmo generoso que ele aplica a tudo que ele faz. Zé Roberto, minha gratidão pública a você, também a equipe da editora da Nova Fronteira, não sei se tem alguém aqui, mas que foi sempre muito receptiva com o livro desde o início, e o meu agradecimento ao Zé Roberto é naturalmente eterno, porque ele é imortal, então tudo isso vai durar para sempre. Muito obrigado, José Roberto. Eu quero só, por fim, registrar também que aqui tem alguns livros à venda, além do Supremos Dilemas, de autores aqui que estão na mesa, mas eu quero recomendar expressamente Antissemitismo Estrutural, de autoria do Gustavo Binemboim, um livraço. Quero Ser Advogado, do José Roberto de Castro Neves, acho que tem aqui também
Aqui tem alguns livros do Zé Roberto que foram colocados aqui pela Nova Fronteira também. Precedentes, da Patrícia Perrone, que ainda vai falar, mas que é um livro espetacular, né, muito técnico. E o livro de Direito Ambiental, coordenado pela doutora Nathalie Giordano, que é Anais de Direito Ambiental, Sustentabilidade, etc., que foi fruto de um congresso que aconteceu aqui, que foi um espetáculo, e dizer para vocês que Supremo Dilema mesmo eu vou viver a partir de 7 horas da noite, quando o Fluminense, comandado pelo bravo Marcão, vai entrar em campo na Argentina para decidir a vida na Libertadores. Muito obrigado a todos. Queria cumprimentar o meu querido amigo Anderson pela sua disposição sempre curiosíssima, brilhante, inteligente. A gente realmente é um livro especial, né? Assim, e faz a gente pensar que é algo que atualmente todos precisamos cada vez mais, com dilemas tão complicados na nossa vida, e como que esses casos atingem a todos nós, né? Assim, como pais, esse caso das gêmeas é dramático. Eu vi também há pouco tempo um outro Supremo Dilema de um caso de uma barriga de aluguel que na 20ª semana descobriu que havia uma cardiopatia grave, né, no bebê, e o contrato que ela havia feito com os pais previa que ela era obrigada a fazer um aborto nesse caso. E ela judicializou a questão, né, nos Estados Unidos para poder adiar, enfim, fazer mais exames e tentar viabilizar a gravidez. E ela repetidamente dizia que não tinha interesse em ficar com o bebê, só queria salvar a vida do bebê. Enfim, é um outro caso complexo também. Pois é, ainda está pendente de... O tribunal autorizou a continuidade da gravidez, né, enquanto fazem mais exames, mas, enfim, como que essas novas relações, né, e a barriga de aluguel e outros casos trazem esses desafios complexos. Eu não vou me alongar aqui, porque a gente quer ouvir os nossos próximos palestrantes. A minha querida amiga Patrícia Perrone, procuradora, professora de Constitucional da UERJ, da CEUB também, doutora pela UERJ, pós-doutora pela Harvard Kennedy School, pelo Max Planck Institute, procuradora do Estado, foi minha fiscal da prova, então ela ainda é pé quente do concurso. Passo a palavra para a sua palestra. Vai funcionar para mim. Obrigada. Bom dia, boa tarde já a todos. Eu começo saudando o nosso ex-procurador-geral do Estado, Leonardo Espíndola, e o Rodrigo Zambão também aqui presente. Agradeço o convite para participar desse evento. Saúdo a Nathalie, o professor Gustavo Birenboim, o professor Anderson Schreiber, Zé Roberto Castro Neves, e digo que para mim é uma honra fazer parte desse painel, e é uma honra sobretudo porque ele me coloca ao lado de algumas das pessoas que são os meus heróis do direito. Dito isso, eu vou passar direto à palestra para a gente não perder mais tempo, e eu vou começar com a leitura de um pedacinho do livro que é a nossa inspiração do evento de hoje, que é o livro Supremo Dilemas, publicado pelo professor Anderson. Ele começa, na introdução, o livro falando assim: vivemos em um tempo em que as pessoas estão cada vez mais seguras de suas próprias convicções. Em diferentes campos do conhecimento e da vida, os discursos têm se tornado cada vez mais assertivos e radicais. Frequentemente, opiniões em contrário não são nem sequer ouvidas ou acabam rapidamente descartadas com rótulos simplistas. Realmente, esse é o desafio de discutir
os hard cases, os casos difíceis, que são casos que mobilizam aquilo que talvez as pessoas enxerguem como o que é mais valioso para elas, seus valores morais, eventualmente o seu background religioso, o que elas consideram justo, o que elas consideram correto. A discussão dos casos difíceis é, sobretudo, difícil num momento de polarização como o que a gente vive hoje. E, portanto, essa é uma grande iniciativa, que a gente possa discutir esses casos aqui num ambiente especialmente qualificado, assim como o livro também é uma grande iniciativa, porque permite, é um esforço no sentido desse diálogo. Eu também cometi a insubordinação de escolher casos difíceis que não são parte do livro. Quando eu comecei a pensar, a partir do livro, naquilo que eu considero as questões mais inflamadas, divisivas e que provocam diferentes emoções da nossa época, ou pelo menos as questões que me cercam, eu inevitavelmente pensei no direito ou não à possibilidade de interrupção da gestação. Não vou falar simplesmente sobre esse direito, mas eu quero falar sobre direitos sexuais reprodutivos, que o próprio caso de Porta dos Fundos, de uma certa forma, corrobora que é efetivamente um tema com o qual a gente ainda não consegue lidar muito bem. Eu escolhi falar de direitos sexuais reprodutivos a partir de uma linha de casos julgados pela Suprema Corte norte-americana, que começa numa discussão sobre a possibilidade de utilização de anticoncepcionais e termina na discussão de interrupção da gestação. E a escolha é não só apenas para abordar casos difíceis e ver o que estava em discussão em cada um desses casos, mas também para tentar compreender um pouco esses casos a partir da teoria dos precedentes e o que a teoria dos precedentes pode aportar, já que a indeterminação, já que a divergência nesses casos é inevitável, o que a teoria dos precedentes pode aportar em termos de estruturação argumentativa e de previsibilidade e segurança do direito nesses processos decisórios dos casos difíceis. Então, eu vou começar o meu exame, a minha exposição, com Griswold versus Connecticut, que é uma decisão produzida pela Suprema Corte norte-americana em 1965. E nessa decisão, o que a Suprema Corte norte-americana precisou decidir era se uma lei que impedia o aconselhamento de casais, de pessoas casadas, em matéria de contracepção, era constitucional. Quer dizer, o que estava em discussão nessa lei? O que estava em discussão nessa lei era um debate moral, não era nem uma colisão de direitos fundamentais. É válida, a gente reconhece a liberdade sexual e, sobretudo, a gente reconhece a possibilidade de relações sexuais que não visem a procriação. A Suprema Corte norte-americana vai dizer que essa norma é inconstitucional, a norma que vedava a utilização de contraceptivos por pessoas casadas, e que ela é inconstitucional porque ela viola o direito à privacidade. O que é novo nessa decisão? O que é novo é que o direito à privacidade não está expresso na Constituição americana. Ele é afirmado a partir de uma ideia de zona de penumbra, extraído como um direito implícito de outros direitos, como o direito à não autoincriminação, como o direito contra buscas e apreensões desproporcionais, etc. Então, pela primeira vez, a Suprema Corte norte-americana afirma o direito à privacidade de pessoas casadas. Logo depois, 7 anos depois, em Eisenstadt, julgado em 1972 pela Suprema Corte norte-americana, questão semelhante chega ao exame da Corte. Basicamente, o que estava se examinando na Corte, no caso Eisenstadt, era uma lei que permitia a distribuição de contraceptivos para pessoas casadas, mas não permitia para pessoas solteiras, salvo para tratamento de doenças. Né? E aí a pergunta era possível vedar
o uso de contraceptivos por pessoas solteiras e havia uma justificativa legítima para tratar solteiros e casados de formas distintas em matéria de contraceptivos. E a Suprema Corte norte-americana vai dizer, então, que a lei não era constitucional porque violava não apenas a privacidade, mas também o direito à igualdade de tratamento entre pessoas solteiras e pessoas casadas. O terceiro caso que eu queria mencionar é o caso Roe versus Wade, caso julgado em 1973, que aí eu acho que é um caso que é conhecido de quase todo mundo aqui, em que a Suprema Corte norte-americana é chamada a examinar a constitucionalidade de uma lei do Texas que tinha vedado a possibilidade de realização de aborto por parte daquelas mulheres que não quisessem seguir numa gestação. Nesse caso, a Suprema Corte vai dizer que a norma é inconstitucional, com base no direito à privacidade e com base na cláusula do devido processo legal substantivo previsto na 14ª emenda, que, segundo a Corte, garantia um direito à liberdade pessoal às mulheres que alcançavam esse direito das mesmas mulheres de optarem por seguir ou não, por dar seguimento ou não a uma gestação indesejada. Qual é a diferença entre Roe versus Wade e os outros casos que falavam sobre a utilização de contraceptivos? Nos outros casos, o debate era um debate puramente moral, a respeito de liberdade sexual e a respeito da possibilidade de desenvolver relações sexuais sem a intenção de procriação. No caso Roe versus Wade, o debate colocava em confronto o direito à privacidade e à liberdade das mulheres de darem continuidade a uma gestação indesejada ou não, de um lado, e o direito à vida potencial do nascituro. E, portanto, nesse caso, a discussão não era apenas uma discussão moral, era uma discussão que envolvia também a colisão de direitos. Roe versus Wade é decidida em favor da possibilidade de interrupção da gestação das mulheres, é decidida nesse sentido com base no direito à privacidade e com base no direito à liberdade pessoal, que estaria consolidado pela cláusula do devido processo legal. Ainda assim, a decisão tenta conciliar os direitos das mulheres com os direitos dos nascituros. Basicamente, ela estabelece um esquema por trimestre de gestação, em que no último trimestre é possível vedar o aborto, mas nos 2 primeiros trimestres, no primeiro trimestre não é possível estabelecer qualquer restrição, no segundo trimestre é possível estabelecer restrição com base na proteção à segurança e à saúde da mulher. Essa decisão de Roe versus Wade, que é proferida em 73, vai ser mitigada em 1992, num outro caso chamado Planned Parenthood versus Casey, né, em que a condenação, a inconstitucionalidade da restrição à possibilidade de realização da interrupção da gestação vai ser um pouco flexibilizado, ou seja, em Planned Parenthood versus Casey, existem menos restrições à possibilidade de o Estado, de algum modo, regular a interrupção da gestação. Roe levanta um grande clamor, a decisão de Roe levanta um grande clamor dos grupos pró-proteção da vida do feto. Planned Parenthood, que é uma decisão que minimiza um pouco o que disse Roe, levanta um grande clamor da parte dos grupos que defendem o direito das mulheres ao próprio corpo e os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres. Portanto, a gente pode ver que, nos casos difíceis, os tribunais têm sempre uma missão desafiadora, porque eles vão sempre desagradar um conjunto de pessoas para as quais aquela discussão é muito cara. Em 2003, então, a Suprema Corte norte-americana é chamada a julgar o caso Lawrence versus Texas. Basicamente, ela precisa examinar se uma lei
que criminaliza a relação sexual entre pessoas do mesmo sexo é ou não constitucional. A história que dá ensejo a esse caso tem, inclusive, umas particularidades meio estranhas. A polícia entra na casa de Lawrence e surpreende, então, Lawrence tendo relações sexuais no âmbito do ambiente que seria, por assim dizer, um dos ambientes mais íntimos e mais privados que a gente poderia imaginar. A resposta da Suprema Corte é, mais uma vez, o direito à intimidade sexual e o direito à privacidade se relacionam com a ideia de liberdade pessoal, com a ideia de autonomia e, portanto, não podem ser limitados pelo Estado. Essa decisão supera uma outra decisão da Corte, que é o caso Bowers versus Hardwick, em que a Corte tinha afirmado a constitucionalidade de normas que criminalizavam as relações entre pessoas do mesmo sexo. Mas a Corte enfrenta esse problema também da perspectiva da teoria dos precedentes. A Corte afirma, olha, é fato que eu reconheci a constitucionalidade em Bowers versus Hardwick, mas precedentes posteriores implicaram a corrosão desse entendimento. Um exemplo desses precedentes é Casey, que afirma o direito à autonomia em questões privadas relacionadas à liberdade e ao direito sexual reprodutivo. Um outro exemplo dessa decisão é o caso Roman versus Evans, que declara a inconstitucionalidade de normas direcionadas contra os homossexuais. Por fim, a Corte aprecia em 2015 o caso Obergefell versus Hodges, em que o que se põe em discussão à Suprema Corte é se, tendo em vista que pessoas do mesmo sexo têm liberdade com base no direito à privacidade, com base na cláusula do devido processo legal substantivo, para escolher com quem elas vão se relacionar e com quem elas vão estabelecer relações de afeto, se o Estado não estaria, portanto, obrigado a autorizar e a reconhecer o casamento entre pessoas do mesmo sexo. E a Corte vai responder novamente que sim, que o direito à liberdade, à privacidade e à autonomia e a cláusula da igual proteção impõem ao Estado reconhecer o matrimônio entre pessoas do mesmo sexo. Então, são 5 casos que mostram uma evolução que a gente chama de linha jurisprudencial, que começa na discussão de contraceptivos utilizados por casais e na afirmação do direito à privacidade de pessoas casadas, passa a reconhecer o direito à privacidade de indivíduos solteiros, depois reconhece o direito à privacidade das mulheres e, portanto, sua liberdade de interromper a gestação não desejada, reconhece o direito de adultos capazes de se engajarem em relacionamentos sexuais homoafetivos e termina reconhecendo o direito desses mesmos adultos, também com base na privacidade, em terem os seus casamentos reconhecidos pelo Estado. Ou seja, são decisões que vão progressivamente se apoiando uma sobre a outra como um capítulo, cada uma como um novo capítulo de um mesmo romance em cadeia, a ideia clássica que a gente conhece do Dworkin. E então vem a quebra da linha de precedentes. Vem Dobbs versus Jackson, que é julgado em 2022 pela Suprema Corte, já num ambiente muito diferente do ambiente em que ela julgou os outros casos, né? Em Dobbs versus Jackson, a gente tinha uma Suprema Corte de maioria republicana, portanto, de maioria conservadora, um ambiente ainda mais polarizado do que o ambiente convencional norte-americano. Tinha acabado de acabar o primeiro período de presidência do Donald Trump e a Suprema Corte norte-americana é chamada a examinar a constitucionalidade de uma lei que veda o aborto a partir da 15ª semana. A constitucionalidade da lei que veda o aborto, a lei que veda o aborto a partir da 15ª semana é uma lei que estava em conflito tanto com os estándares de Roe, que eram mais liberais,
quanto com relação aos estándares de Casey. Portanto, era uma lei que estava em conflito com os precedentes anteriores sobre a matéria. E aí a Suprema Corte vai dizer, olha, a Constituição não contempla o direito ao aborto. Não existe esse direito nem de maneira expressa, nem de maneira implícita. Inclusive, não existe o direito à privacidade de maneira expressa. E para falar no reconhecimento de um direito à privacidade implícito, extraído de uma zona de penumbra, ele teria que ter pelo menos amparo na prática constitucional e na tradição norte-americana. E não é o que se constata porque quando a gente aprovou a Constituição, 3/4 dos estados criminalizavam a realização da interrupção da gestação. Portanto, o que fez a Suprema Corte, no caso Roe versus Wade, no caso Planned Parenthood, não foi interpretar a Constituição, foi criar, foi inventar um direito. Com base nesse argumento, revoga-se Roe versus Wade, revoga-se também o caso Casey, e fica a dúvida de qual é a consequência desses mesmos argumentos sobre Griswold, sobre Lawrence e sobre Obergefell. Por quê? Eles não reconhecem o direito à privacidade, ao menos não reconhecem para o caso da interrupção da gestação, sob o fundamento de que ele não tem amparo na tradição norte-americana, e o direito à privacidade é o núcleo comum sobre o qual foi desenvolvida toda a linha de precedentes que terminou no caso Obergefell. Portanto, pode ser que a decisão se limite à interrupção da gestação, pode ser que, ao derrubar o próprio princípio da privacidade, outros precedentes venham a ser questionados. A maioria afirma expressamente que este não é o caso, mas o Justice Clarence Thomas, por exemplo, faz a sugestão já de que sim, ele entende que este é o caso e que é preciso rediscutir Griswold, Lawrence e Obergefell. Ou seja, chega-se a cogitar a possibilidade de impedir, de discutir a possibilidade de uso de contraceptivos por indivíduos solteiros, por mulheres casadas, a possibilidade de discutir a existência de relações entre pessoas do mesmo sexo e o reconhecimento do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Em conclusão, o que todos esses casos mostram, tanto pensando na perspectiva da colisão de direitos, dos desacordos morais razoáveis, quanto na perspectiva da teoria dos precedentes. Casos difíceis, inevitavelmente, são questões permanentemente em aberto, são questões que vão ser revisitadas e eventualmente decididas de maneira diferente em diferentes momentos da história, porque são justamente questões que dizem respeito, talvez, ao que há de mais caro para as pessoas e que suscitam visões antagônicas. Portanto, é muito importante, em matéria de casos difíceis, que a gente esteja, em primeiro lugar, aberto ao diálogo e que, no que respeita aos tribunais, que a gente compreenda que eles têm um grande desafio pela frente e que eles nunca vão conseguir atender e obter a concordância de todo mundo. Sobre esse ponto, o livro Supremo Dilemas, do Anderson, até traz uma observação super interessante, que ele fala assim, isso só mostra a complexidade e a riqueza das relações humanas, porque nem todas as relações humanas se ajustam bem às normas e às fronteiras estanques do direito. Primeiro ponto que esses casos demonstram. Segundo ponto que esses casos demonstram. Mudança de composição de corte, convicções ideológicas de magistrados, background dos magistrados e polarização do espaço público alteram a forma pela qual a gente responde aos casos difíceis. Portanto, mais uma razão para que todos nós estejamos abertos ao diálogo
e efetivamente dispostos a ouvir a parte contrária, para evitar decisões muito extremadas e radicalizadas. Terceiro aspecto que esses casos demonstram, é muito interessante ver como se dá o desenvolvimento judicial do direito a partir desses casos, né? É um mesmo direito que vai sendo combinado com outros direitos em situações diferentes e que vai produzindo uma linha coerente de casos a serem protegidos, mesmo se tratando de casos difíceis, naquela ideia clássica do romance em cadeia do Ronald Dworkin. E, por fim, uma lição que eu acho que fica também a respeito da importância da teoria dos precedentes. É que a gente não consegue evitar a indeterminação e a gente não consegue afastar a dificuldade na decisão dos hard cases. Mas decisões ancoradas na teoria dos precedentes, né, são decisões que, de algum modo, oferecem uma estrutura argumentativa mais segura e que, portanto, oferecem maior previsibilidade, mesmo quando o caso é difícil. Então, essa também é uma lição a ser aprendida pelos nossos tribunais, né, o valor de se comprometer efetivamente com os precedentes vinculantes, inclusive nos casos difíceis, porque isso é um elemento de credibilidade e de legitimação das próprias decisões. Acho que eu vou falar daqui para não ter que todo mundo ter que mudar o microfone. Tem outra? Maravilha. Parabéns, Patrícia, pela sua palestra tão profunda, técnica, né? Mostrando a jurisprudência americana sobre esses pontos. Ouvindo você, eu me lembrei um pouco da nossa Comissão de Promoção à Igualdade de Gênero e vi que a Isaura estava em algum lugar, Priscila também, em como que a gente precisa estar diligente para defender as conquistas, né, sociais, civilizatórias. E me lembrei também de um evento que a gente fez aqui para comemorar os 15 anos da DEPF 132, com a presença do Gustavo. É um evento que todos devem, sugiro aí, olharem no site da Procuradoria, no YouTube. Mas a Procuradoria e o Estado têm um papel muito importante, histórico, bonito na defesa desses direitos. E aí eu remeto a todos aqui, né, a esse evento. Aí, sem mais delongas, passo então a palavra ao José Roberto de Castro Neves, advogado, doutor em Direito Civil pela UERJ, mestre em Direito pela Universidade de Cambridge, professor de Direito Civil da PUC e da FGV, membro da Academia Brasileira de Letras Jurídicas e imortal da Academia Brasileira de Letras. Para a sua disposição. Obrigado, muito grato, Nathalie. É uma honra enorme estar aqui. Vamos vencer a fome, né? Porque eu imagino que essa hora está todo mundo já faminto. Um prazer muito grande, de verdade, ouvir pessoas que eu tenho assim, muita admiração, uma admiração muito sincera. Tudo que foi dito sobre o Gustavo, acho que é pouco. O Gustavo realmente é um monstro, né? Tenho uma admiração muito grande. O Anderson nem fala. Eu hoje dei aula de manhã cedo na PUC e falei do Anderson, que é bastante comum nas minhas salas de aula. A Patrícia tem uma admiração enorme também. Enfim, então é uma honra enorme estar aqui. São pessoas que eu tenho muito carinho. Eu tive a sorte de ler esse trabalho do Anderson antes e tem algumas qualidades muito importantes nesse trabalho. A primeira delas, eu acho que e é um cuidado que nós, do mundo jurídico, temos que estar atentos, é falar para a sociedade. A gente está muito distante da sociedade, né? Infelizmente. Então, acho que é importante falar para a sociedade. E o Gustavo já faz isso de uma forma magnífica com os trabalhos dele também, e o Anderson também já fazia isso, e acho que esse trabalho teve esse cuidado ainda mais zeloso de falar para todo mundo, né? Olhar o advogado, o jurista, o profissional de direito, não como uma figura estranha, mas como uma pessoa que está inserida na sociedade, preocupada com a sociedade.
Aliás, eu queria fazer uma ressalva também, de que eu me esqueça também, cumprimentando as pessoas, o meu Léo, aqui, nosso capitão, obrigado, o Léo está aqui. Laura também, o nosso futuro, né, Laura? O que a gente espera que vai acontecer de bom. Bom, como eu imaginava, isso aqui era uma grande cilada para mim, porque depois de falar dessas feras aqui, eu falei assim, pô, o que eu vou falar sobre, né, dilema, né? Como eu disse a vocês, eu tinha lido o livro do Anderson antes, achei um barato, li de novo agora, depois do papel, que é outro prazer, né? E fiquei imaginando, para também entreter vocês, e tive uma boa, eu falei, a turma vai estar morrendo de fome, para fazer uma coisa um pouco mais lúdica. Pegar o microfone assim e meio rir, né? Não. Mas, enfim, eu pensei em falar, e eu sou outro grande mérito do livro, que é muito importante para nós, profissionais de direito, pensarmos nessas questões de dilema. É muito útil isso. Esse era um problema que a geração anterior não teve tanto. Eu tive muita relação com o Chamun, muita relação com o Heber Chamun, que foi um grande jurista, né? E para o Chamun, que era quase que um fóssil do direito potestativo clássico, ele dizia, olha, o direito é simples, a segurança jurídica sempre prevalece. Não tem dúvida, segurança jurídica. Então, o direito é simples. Era simples para ele. Para nós, essa simplicidade deixou de existir, porque a gente vai estar sempre confrontando tantos valores e vai ter que conjugá-los. E não é simples. Então, a minha brincadeira com vocês, para vocês não ficarem tão tristes com a fome, e depois de ter ouvido de verdade as lições aqui que a gente viu hoje, não faria nada melhor, e nem com profundidade que eles tiveram, é trazer alguns exemplos, talvez, da literatura em que esses dilemas aconteceram, e a gente refletir um pouco sobre eles. Alguns são jurídicos, outros menos. Então, separei alguns aqui para falar com vocês. E eu ia começar com o dilema do Agamenon, que agora está na moda, até o Gustavo falou, né? Todo mundo vendo a Ilíada, que é muito legal. O Agamenon, que era o Átrida, né? o rei de Micenas, quando eles tiveram que ir para Troia para buscar a Helena, e o Agamenon era o líder, eles botaram os navios em Aulis, que era o porto, mas os ventos não vieram. Então ele foi ao vaticinador, a turma naquela época acreditava bastante, e eu disse, olha, os ventos não vêm porque você vai ter que sacrificar a sua filha. Se você sacrificar a sua filha, Ifigênia, que era a mais velha, os ventos virão. Isso é um grande dilema do homem público, né? Claro, toda a literatura clássica, né? Homero, evidentemente, mas ela tem que ser lida por símbolo, né? A leitura literal é muito pobre. A questão é, o homem público tem que se desfazer da sua vida particular. Ele tem que matar a família para poder ter o êxito na vida pública. Esse é um primeiro dilema do Agamenon, que ele não teve nenhuma dúvida, né? Quer dizer, matou a filha, depois pagou um preço por isso, né? Enfim, mas esse é o primeiro dilema do Agamenon, que é o dilema do homem público. Enfim, depois na Oresteia conta como é que a mulher vai se vingar dele, é outra história. Eu vou passar um pouco rápido, porque eu pensei em vários dilemas, então vou ter que ser um pouco breve aqui. Então, outro que eu pensei também nessa onda da Ilíada, todo mundo conversando, e eu adoro tanto a Ilíada quanto a Odisseia, que são incríveis. Rapidamente, na verdade, acho que é o grande tema da nossa vida, né? É ir para o trabalho, é correr atrás, é a guerra, e depois é voltar para casa, que é o que todo mundo faz, né? Imagino que todo mundo, quando acorda de manhã, já pensa, como é que eu vou voltar para casa? Não, mas o Gustavo agora com a Laura aqui deve pensar mais ainda, né? De voltar para casa para estar com a filha, mas todos nós queremos voltar para casa. Então são os dois grandes temas, né? A luta e a volta para casa. Mas no caso da Ilíada tem uma outra passagem também interessante, que é outro dilema, porque o Aquiles, que é o grande herói, né? o grande guerreiro heleno, a mãe dele, que era uma deusa, né? A deusa Tétis, que era uma Nereida, na verdade, uma deusa marinha, ela dá uma real para ele. Fala, olha só, meu filho, você tem uma opção, que é outro dilema. É a seguinte, se você for para a guerra, se você ficar em casa e não for para a guerra, escapar da guerra, você vai se casar, você vai ter filhos que vão te adorar, você vai ter netos que vão adorar você, mas eu tenho que te dizer que os filhos dos seus netos não vão saber que você existiu. Você vai ser esquecido. Mas, se você for para a guerra, você vai morrer, porém, o seu nome, a sua fama vai ecoar para sempre. Ele faz essa outra escolha, que é a escolha entre ter uma vida pacata, tranquila ali, ou brigar pela glória, enfim, essa coisa toda. E o Aquiles, como vocês sabem,
faz essa opção de ir para a glória. Porém, é outro dilema, né? Porém, e isso, aliás, o filme não fala, que é uma pena, mas quando o Ulisses, na Odisseia, vai para o Hades, né? Vai para o mundo dos mortos, ele conversa com o Aquiles. E o Aquiles se arrepende. O Aquiles diz, olha, eu preferia ser o cara mais humilde no reino dos vivos do que ser o rei do reino dos mortos, que é o que ele era, né? Enfim, mas esse é um outro dilema, né? É um outro dilema que faz, né, nessa situação, se você quer essa vida eterna ou se você quer uma vida mais tranquila, se você vai para a luta, se você não vai. O Gustavo falou da Circe, mas a história da Calypso, que é um outro dilema, é um dilema interessante também ainda nessa onda homérica aqui que eu estou começando a nossa conversa. Porque a Calypso, o Ulisses fica com a Calypso 7 anos em Odídia, né? 7 anos morando com ela, e ela também dá um dilema para ele, que é o seguinte, fica aqui comigo, que você vai ter tudo, sou uma deusa, a gente vai viver aqui nesse paraíso terrestre, mas você pode ir embora. E se for para casa, você vai encontrar sua mulher, mais velha já, né? Nossa querida Penélope, o teu filho já, aquele cara mais coroa, que você não participou da vida dele, mais chato, aquela coisa toda. Aquela tua terra, né? A Ítaca, que é rochosa, que não dá para plantar nada. Mas o Ulisses escolhe a verdade, escolhe a realidade. Eu sempre fico pensando se a Calypso não é o Instagram, né? Aquele mundo mágico, né? E a gente prefere a verdade, né? Mas o Ulisses é uma belíssima de uma lição, porque ele escolhe a verdade, ele escolhe a vida, né? Se eu não quero ficar nesse mundo aqui, eu falo para meus filhos, às vezes, tento filosofar, né? Pô, vai se bebendo aí, virando a noite, né, cara? Vamos para a vida não é essa, né? O mundo de Calypso, né? Mas, enfim, essa é uma outra grande tema, né? A realidade, ou a gente vai viver num mundo louco, sei lá, sem muita profundidade. É um outro tema, né? Na Eneida, de uma certa forma, né, que foi feito pelo Virgílio, também tem um tema desse, porque o Enéas, você sabe, ele sai de Troia, ele vai primeiro para Cartago, ele tem um romance alucinado com a Dido, que é a rainha de Cartago, mas como ele é destinado a fazer Roma, Mercúrio, né, a pedido dos deuses, vai lá, olha, Enéas, você tem que ser, não dá para ficar nessa farra aí, você tem que uma missão para cumprir. E o Enéas também, né, o Enéas é o cumpridor do dever. Aliás, é uma coisa interessante, rapidamente, vou correr aqui, não vou tomar o tempo de vocês, mas é uma coisa interessante na Eneida, né, que foi uma encomenda, né, feita para o Virgílio, para que Roma tivesse a sua epopeia, porque ele precisava arrumar uma característica para o herói. O herói sempre tem uma característica fundamental, né? O Aquiles, né, que era o irascível, mas era o valente, né? O Ulisses era o esperto, né? O Diomedes era o forte, o Ajax era o corajoso. Enfim, cada herói tinha a sua característica. E a gente vê isso, né, até hoje no quadrinho. O herói, o cara tem uma qualidade, né, extraordinária. E o Enéas, que é o herói romano, né, a invenção, é o cumpre o dever. Ele não era mais esperto, ele não era mais bonito, ele não era mais inteligente, ele era só o cara que fazia o dever de casa dele. Eu me inspiro muito no Enéas, né? O cara ali, né? Hard worker, né? O cara que está fazendo o trabalho dele, porque é isso, né? Enfim, mas o Enéas, ele vai lá, se apaixona por Dido, e aí vem o cara, olha, você tem que fazer o dever de casa. Não dá para você ficar aí na farra aí com a tua namoradinha, vai lá que você tem uma missão maior a cumprir. Ele acaba, esse outro dilema, ele sai, foge, a mulher se joga numa pira, a Dido. Um amor tão forte que ela se imola, né? E ele foge para cumprir esse dever dele, um outro dever. E agora eu vou dar um pulo e vou para um outro também dilema na literatura interessante, que é o Ricardo II do Shakespeare, que é uma peça histórica, né? O Shakespeare, você sabe, ele fez algumas peças históricas, principalmente ele faz 2 tetralogias, né? O Ricardo II é a peça que inicia a segunda tetralogia dele, uma peça linda, que é uma peça toda em verso, toda ela em verso, toda ela pentâmetro e âmbico do começo ao fim, linda a peça. Mas o Ricardo II tem o seguinte dilema também, que é um dilema até um pouco de homem público, porque o Ricardo II é o rei ungido, tá? Só que o Ricardo II tem um primo, o Bolingbroke, que é o cara competente. Ele saca que ele não é o cara talhado para ser rei, embora ele seja o rei ungido, e o primo é que é o cara ligado. É o cara que tem a tino para ser o rei, tem a liderança para ser o rei, e ele tenta expulsar o primo, porque ele percebe que esse primo cresce, o primo é exilado injustamente, e aí o Ricardo II comete o erro clássico, que ele tenta se apoderar dos bens do tio, do John de Gaunt, do tio do pai do Bolingbroke que está exilado. E quando ele faz isso, essa é uma lição para o homem público, né?
ele viola a regra que o protege. Porque ele só é rei porque ele é ungido, ele é o sucessor. Por essa é a única razão para ele. Ele não é o mais competente. E ele tenta apear a herança do primo, violando exatamente essa regra da sucessão. E o primo que está fora diz, pô, peraí, se ele não respeita a lei que o protege, por que sou eu que vou proteger? Ele entra na Inglaterra e destrona o Ricardo II. Mas esse é um outro grande dilema que a gente tem na vida às vezes. O que é melhor, o que é mais importante, o que a gente tem que prestigiar? É o legítimo ou é aquilo que faz mais sentido, que é realmente a pessoa mais competente para o poder? Foi um grande tema da Dilma na época, tinha uma discussão enorme, que a Dilma seria o Ricardo II, mas enfim, na verdade o Lula seria o Otelo, porque eu odeio o Moro, né? Tinha aquela coisa assim, enfim, então tinha essa discussão. Mas enfim, essa é uma discussão. O Hamlet é outro grande dilema, né? O Hamlet é o maior dos dilemas. Ele próprio é um dilema, está sempre cerebrino, não consegue chegar na atitude, ele sempre reflete muito, né? Sabe uma coisa interessante? O teatro tem esse recurso que é o solilóquio. É um recurso diferente do monólogo. No monólogo ele fala para alguém, mas ele fala sozinho, não é um diálogo, né? Ele fala, né? No solilóquio, diferente é a cabeça dele, é o pensamento dele. Como se você colocasse um microfone dentro da cabeça da personagem para que ela falasse. E nessa hora, no solilóquio, não tem mentira. É a verdade crua, porque ele está falando o que ele pensa. Ele não mente para ele próprio, não mente para a plateia. Isso gera, entre a personagem e o espectador, uma enorme relação, né? Quase que uma cumplicidade, porque eles se conhecem, você sabe o que ele pensa. Quando o Ricardo III começa dizendo que ele é um canalha, né, no Ricardo III, né, que ele é um fascínio, né, que ele faz qualquer coisa pelo poder, você entende ele, você tem até uma certa doçura pelaquela maluquice toda. E o Hamlet tem 7 solilóquios durante a peça. 7 vezes ele faz isso com a plateia. Ele fala o mais famoso dos solilóquios, o quarto é o ser ou não ser. Mas isso é um grande dilema. É um grande dilema que a gente enfrenta todo dia, que é se fazer ou não fazer. Reagir, ceder, tomar uma atitude, não tomar uma atitude, enfim. Isso faz parte da nossa vida também. Esse é outro dilema que a gente vai... Todo dia, muitas vezes, a gente tem essa coisa. O que eu vou fazer? Vou reagir ou não vou reagir? Né? Isso é um outro tema incrível também. Eu ia falar agora do Don Quixote muito rapidamente, que é um livro também extraordinário, aquela coisa toda, todo mundo conhece, mas tem um dilema engraçado nesse tem mais de um, na verdade, mas eu lembrei de um que é o seguinte: o Sancho Panza, que é uma figura adorável, né? Ele escolhe ele para ser, de brincadeira, governador de um lugar, mas é tudo mentirinha, só para encher o saco dele, só para fazer troço do pobre do Sancho Panza. E colocam para o Sancho um seguinte dilema. Olha, Sancho, aconteceu um problema, que é o seguinte: esse dono de terra aqui tem uma ponte entre as terras dele. E ele disse o seguinte, que quem passasse por essa ponte tinha que dizer para onde ia. E se ele mentisse, ele ia ser enforcado naquela forca que tem exatamente do outro lado da ponte. E que passou um sujeito lá e que perguntaram, o que você vai fazer? E ele disse, eu vou ser enforcado naquela forca que está do outro lado da ponte. Aí disseram, bom, temos um problema aqui. Porque ele está falando a verdade. Se ele passar na ponte e ser enforcado, ele não está errado, porque, na verdade, ele falou a verdade. Naquela forca só podem ser enforcados quem falar mentira. E se a gente não enforcá-lo na forca, problema também, que ele vai deixar de falar a verdade e logo teria que ser enforcado. Sancho, como é que a gente resolve esse problema? E o Sancho, com a ingenuidade dele, mas com uma pureza extraordinária, diz o seguinte, olha, eu acho que quando a gente tem que desviar da justiça, e às vezes tem que ser desviada, ele diz, o meu mestre me ensinou que a gente tem que usar a misericórdia, que é uma beleza de lição também, que essa discussão, né, desse dilema, e a misericórdia passa a ser um carinho. Para a gente falar aqui do Brasil, o grande dilema da literatura portuguesa, talvez da brasileira, talvez seja o Dom Casmurro, mas eu acho, e eu queria fazer uma provocação para vocês, é uma tese um pouco nova, que eu acho que o Dom Casmurro, vocês lembram, né? É o Bentinho, né? O Santiago, né? O Bento Santiago, na verdade, contando a história dele, e ele acha que, suspeita que a mulher dele, a Capitu,
tinha um caso com o melhor amigo dele, que era o Escobar. Essa é a história. E o dilema passa a ser, será que Capitu mentiu ou traiu o Bentinho? Essas são discussões, livros e teses de doutorado, de várias formas e tal. Esse tema sendo discutido, será que ela traiu ou não traiu? Claro que a graça do Machado era exatamente deixar isso no ar. Mas tem um tema que antecede a isso, que é o seguinte, quem escreveu essa história foi o Bentinho. E, na verdade, a discussão é se o Bentinho estava falando da verdade. Essa é a discussão mais interessante. E isso faz com que, principalmente a gente, nós, profissionais do direito, temos que ter essa inteligência de dizer, quem está contando isso para mim? Quem é a fonte dessa informação? A discussão, eu acho, talvez verdadeira discussão, e essa seja uma brincadeira do Machado, não é se a Capitu traiu, é se o Bentinho estava mentindo para a gente. Se o Bentinho estava enganando todos nós e fazendo a gente bobo, discutindo sobre uma coisa que estava na cabeça dele só, e não era verdade nunca aquilo. Esse tema evoca uma questão muito interessante, que é um pouco dos nossos dias, que é a morte completa do São Tomé, ou pelo menos a perda de emprego do São Tomé. Rapidamente, é o seguinte, vocês lembram que o São Tomé é o santo, que na mitologia católica é o apóstolo, que não estava quando Jesus volta, né? Quando Jesus ressuscita, segundo os cristãos, ele vai ao encontro dos apóstolos, mas o Tomé não estava na hora. Então, quando ele volta, pô, cara, você não sabe, JC voltou, né? Jesus voltou aqui pra gente, né? E aí o Tomé diz, pô, cara, que isso, tá louco, cara, como é que voltou? O cara morreu, mortinho. Não, voltou, Tomé. Ele não acredita. E depois, quando ele volta, né, ele encosta em Jesus e Jesus ainda dá uma bronca nele. Ele fala, feliz aqueles que acreditaram antes de ver. Isso é uma coisa importante. Mas essa história de São Tomé é muito atual, porque desde que o homem conseguiu, e só para lembrar, desde que o homem conseguiu fazer o registro da imagem na foto e depois no filme, aquilo era a prova definitiva de qualquer coisa, Tá, eu não estava no bar, não está aqui a foto, você no bar, né? Não, o político não pegou dinheiro, está aqui ele correndo com a bolsa de dinheiro, né? Era a prova, você não discutia, a imagem era definitiva. Essa certeza da imagem, ela morreu agora, há 2 semanas, né? Hoje, você não pode acreditar nem no que você vê. Tem uma foto que não pode ser. E não é. Então, isso traz para a gente, né, um pouco essa coisa do Dom Casmurro, da narrativa, uma outra percepção das coisas, que é uma percepção de realmente reflexão e de dúvida de tudo. A gente não pode acreditar nem no que a gente vê hoje. São Tomé está sem emprego já, não vale mais São Tomé. Uma outra história, coitado de São Tomé, uma outra história rápida, estou aqui tentando ser rápido para a gente almoçar, que é uma história linda, um conto maravilhoso do Machado, O Pai contra a Mãe. Eu não sei se vocês leram, quem não leu vale muito a pena ler. É um conto que ele conta a história de um cara chamado Cândido Neves, que é um caçador de escravizados. Tá? E esse Cândido Neves, ele tem um filho, se casa, se apaixona, tem um filho, só que ele está numa situação financeira horrível. Ele é despejado da casa dele e a mulher diz, olha, a gente não tem dinheiro a gente vai ter que entregar o nosso filho para a roda dos enjeitados. É um desespero, o filho dele, mas ele vai ter que entregar o filho, não tem dinheiro, não tem onde morar, uma penúria completa. E quando ele está levando a criança para essa roda, ele vê, e essa história fala uma mulata, a história que o Machado conta, fugindo, e ele percebe, essa mulher é uma escravizada, que está fugindo, chama Arminda. Ele vai atrás dessa mulher, deixa a criança numa farmácia, deve ser por aqui, inclusive, né? Deve ser exatamente por aqui, e ele pega essa moça, e a moça começa a chorar, essa escravizada fugida, pelo amor de Deus, eu estou grávida, o meu dono me maltrata muito, me libera, pelo amor de Deus, mas o Cândido Neves não tem nenhuma pena, pega a escravizada, uma ponto forte, devolve pro dono, ela aborta ali na hora, e ele recebe o dinheiro, enfim. E a história toda é um grande dilema também, né? Chama Pai contra a Mãe, é um ótimo título, né? O que ele faz? Ele pega o dinheiro e aí o conto que com aquele dinheiro ele conseguiu pegar o filho, ficar com o filho dele. Mas é um grande dilema, o que ele teve que fazer para ficar com o filho? É uma história lindíssima, e é uma história de um conto de 1906, então era muito recente a escravidão,
Mas esse é um outro dilema também, né, de que quero fazer o certo naquele momento. Eu vou ser bem rápido aqui, mas o Kafka teve um outro dilema interessante. O Kafka, vocês sabem, ele era uma dupla minoria, que ele era judeu e falava alemão em casa, em Praga, né? Então, enfim. Depois ele fez direito, como a gente sabe, foi trabalhar numa semi-estatal de seguro, ficava negando seguro para todo mundo. 14 anos ele trabalhou lá, isso deve ter tido um impacto enorme na obra dele. Mas o fato é que, pouco antes de morrer, ele tinha tuberculose e tinha um problema sério, father issue, seríssimo com o pai. Ele pede para esse irmão brother dele, o grande amigo dele, chamado Max Brody, dizer assim: olha, cara, vai na minha casa e destrói tudo que eu escrevi. Até aquela época ele tinha publicado só a Metamorfose. Então, o Castelo, o Processo, outras, ele não estava tudo nesses manuscritos dele. Ele fala, vai lá em casa e destrói tudo. E o Max Brod teve um dilema. Porque quando ele chegou e leu, ele conhecia a genialidade do amigo, ele falou assim: o que eu vou fazer? Eu vou destruir? Né? O Virgílio, aliás, a gente falou da Eneida, ele pede também, eu quero que destrua especialmente a Eneida, porque ele não tinha acabado a Eneida ainda. E graças a Deus não destruíram. O Kubrick pede para Eyes Wide Shut também, que ele não tinha acabado. Eu não quero que vais, quero que destrua Olhos Bem Fechados, né? E não destruíram, enfim. Mas, enfim, o fato da vida é que o Max Brod não destruiu. Esse é um outro dilema que ele teve. Vou destruir essa obra aqui, vou publicar. Ele foge para Israel e só leva os manuscritos para Israel. Só a única coisa que ele leva para salvar os manuscritos do Kafka. Né? Claro, isso é uma discussão da vontade. Será que ele podia fazer isso? Nos Estados Unidos é muito comum você falar na expressão Catch-22, né? O Ardil 22, que é um livro do Joseph Heller, que é um livro muito legal. E a gente vai fazer um Catch-22, é uma coisa bem comum, uma expressão americana, a gente usa menos aqui, que também é uma coisa de indecisão. E é uma história, muito rapidamente, é muito legal esse livro, tá? Eu não notei aqui o ano que é o livro, mas eu acho que é tipo os anos 60. É uma história de um cara que vai para a guerra, é um piloto bombardeiro, e ele, louco para fugir daquilo, que aquela guerra é uma loucura, a Segunda Guerra Mundial, ele quer escapar a qualquer custo, e o que acontece é que ele percebe que se ele declarar que ele é louco, que ele é insano, ele está fora. Mas o problema é que dizem, tudo bem, mas se você declara que você é louco, você é insano, você está provando que você é são, e aí você volta. E aí ele fica desesperado, porque esse é o dilema dele. Enfim, é uma história interessante, e é uma história sobre não ter guerra, e ele acaba saindo. E, finalmente, o último que eu queria falar com vocês, que também é sobre dilema, é a Escolha de Sofia, que tem a ver com a história da Mary que você falou, né, Anderson? A Escolha de Sofia é um livro, não sei se vocês leram a Escolha de Sofia, é um livro interessante. O filme é muito legal também, é um dos poucos casos em que o filme é razoavelmente bom. Eu acho que talvez por conta da presença da Meryl Streep, né, que sempre engrandece, né? Mas a história do livro, que vocês tem que falar, Escolha de Sofia, né? É porque ela é uma mulher que foi para Auschwitz, e quando ela chegou lá, a crueldade do guarda, o cara disse: você vai ter que matar o teu filho ou tua filha, você escolhe. E ela fica entre matar a filha, que chama Eva, e matar o filho. E você vai ver isso no livro, ela acaba escolhendo a filha, matar a filha. E é claro que isso é uma escolha, é uma escolha que é sempre errada, né? Imagina, não haverá nunca uma escolha certa dessa natureza. É um caso super hard case, porque é uma coisa arbitrária, inclusive, e ela mata a filha e, obviamente, diante de uma escolha dessa natureza, ela nunca consegue se recuperar. Mas o importante, e isso o livro do Anderson é muito bacana, é que esse tipo de reflexão que a literatura vai trazer, o livro do Anderson tem cheio, ela nos capacita a fazer escolhas. É muito importante, é uma felicidade poder fazer escolhas, né? A questão toda é a gente estar preparado para fazer essas escolhas, e as melhores escolhas, que não sempre são fáceis, mas ainda assim, eu acho sempre que quando tem uma escolha é bom, é uma alegria ter essa escolha. Tinha citado aqui, falo do Robert Frost, mas eu vou paralisar, porque eu falei muito já, e enfim, em suma, eu queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui, enfim, é um prazer de verdade. Parabéns ao Anderson, para o Gustavo, Patrícia, você, Nathalie, foi um dia extraordinário para mim, aprendi muito e brigadíssimo. Obrigado, gente. Queria agradecer, parabenizar a palestra do professor José Roberto, Dilemas Literários, claro. Eu ia terminar, mas quer fazer algum comentário? Por favor. Tentação enorme, né? Mas acho que eu não poderia encerrar depois de ouvir colegas e
eu me lembrei aqui de um escritor americano precocemente falecido, cometeu suicídio, inclusive, chamado David Foster Wallace. Não sei se esse nome já diz alguma coisa para vocês. Ele tem uma obra literária assim, meio errática. O livro mais famoso do Wallace foi um livro chamado Infinite Jest. Tem uma tradução em português chamada Graça Infinita. Mas o que me ocupou vendo Patrícia, Anderson, sobretudo Zé Roberto falar, ele escrevia para aquela revista The New Yorker. E ele era, coitado, ele sofria quimicamente de depressão, mas ele era vidrado em tênis. E tem um artigo que ele escreveu para The New Yorker que é sobre o Roger Federer. Roger Federer, não sei se vocês acompanham tênis e tal, é o deus do Olimpo do tênis, né? Na minha opinião, pelo menos, eu que assisto, acompanho. E ele tem um artigo na The New Yorker chamado Roger Federer as a Religious Experience, Roger Federer como uma experiência religiosa. E ele conta, enfim, é extraordinário, né? Assim, falando no mundo secularizado, que ninguém acredita mais em nada, um show de rock, são aqueles momentos que a pessoa experiencia o eterno, né? O Janete fala isso nesse último livro chamado Imortalidade, que o Zé Roberto me deu de presente de aniversário. E aí, no final, ele conta a história de um outro tenista que queria muito ser o Roger Federer. Nunca conseguiu. Era muito esforçado e tal. E aí ele fala, mas qual é o ponto da genialidade, né? Qual é o ponto se é irreplicável? E o final é isso. Ouviu o Zé Roberto falar, Anderson, Patrícia. A genialidade é, de fato, irreplicável. Ela é única. Ela é singular. Mas a inspiração não. A inspiração é generosa, ela é multiforme. Ela se espalha por toda parte. Então, livros geniais como esse, Supremos Dilemas, que está fadado a ser um livro que vai ser lido pelo grande público, discutido nas universidades, na imprensa e tal, tem esse mérito. Você vê que o autor é genial, mas a inspiração ela é único por isso, mas a inspiração ela é multiforme e se espalha por toda parte. Então, parabéns, Anderson, é a homenagem que eu queria te fazer.